Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal para mais uma aula. Sou o professor Neto Lopes e desta vez nós vamos estudar estatística. Então, para começar, convido você a se inscrever no meu canal, curtir, compartilhar para a gente chegar mais longe, ok? Então, estatística. O que é estatística? Estatística é a área da matemática, né, que estuda e coleta, registra organizações e análise de dados, né, que é essa medida de tendência central, que está dividida entre média, mediana e moda. Então, para que a gente possa entender essa estatística, né, que são essas coletas de dados, a gente deve analisar primeiramente duas variáveis, que são as variáveis qualitativa e as variáveis quantitativa. Então, professor, o que é essa variável qualitativa? Sim, variável qualitativa é quando os seus valores são expressos por atributos, como, por exemplo, cor da pele, dos olhos. E a variável quantitativa é quando os dados, né, de caracteres nitidamente são quantitativos. Por exemplo, quando você vai trabalhar com números de defeitos em aparelhos de TV, né, quantidades de pessoas de uma cidade. Então, quando se trabalha diretamente com números, com quantidade, quantitativo, a gente trabalha assim uma variável quantitativa. Então, para que a gente possa entender, coloquei aqui alguns tópicos para que a gente possa dizer qual seria essa variável, se ela é qualitativa ou se ela é uma variável quantitativa. Então, se eu tenho aqui cor dos olhos. Então, cor dos olhos, gente, não representa quantidade, né? E sim representa uma qualidade, ou seja, essa variável a gente vai dizer que ela é uma variável, vou colocar aqui verde, variável qualitativo, certo? O outro exemplo é a produção de café no Brasil, né? Isso em tonelada, né? Quantidade de tonelada que foi produzido. Então, como se trata de uma quantidade, podemos dizer que essa variável, vou colocar um V, é uma variável quantitativa. Quantitativa, porque se refere a uma quantidade. Por exemplo, números de defeito em aparelhos de uma determinada TV. Beleza, nós estamos falando de número, de quantidades de aparelhos quebrados, com defeitos. Então, se nós estamos trabalhando com quantidade, nós estamos trabalhando com uma, vou botar aqui, né, variável quantitativa. Show! Porque depois que a gente entende qual é a diferença entre essas variáveis qualitativa e a variável quantitativa, a gente vai começar agora a entender o que é média, o que é a média aritmética. Então, observe, média aritmética é uma das medidas, né, de centralidade. Ela resulta da divisão entre a soma dos números de uma lista e a quantidade de números somados. Por exemplo, temos o seguinte: em uma sala há 5 pessoas. Elas têm as seguintes idades: 9, 10, 11, 8 e 7 anos. Aí vem a pergunta: qual é a média dessas idades? 9, 10, 11, 8 e 7 anos são as idades dessas 5 pessoas. Para que a gente possa entender, é bem simples. Então, já coloquei aqui numa sequência, ó, 9 mais 10, mais 11, mais 8 e mais 7. Então, tudo isso aqui a gente vai somar, né? 9 mais 10, mais 11, mais 8 e mais 7, né? Já fizeram a soma aí, deu 45. Só que essa soma a gente vai dividir pela quantidade de idades, ou seja, quantidade de números somados, que foram 5. Portanto, quando eu divido 45 para 5, eu vou encontrar 9. O que significa? Essas idades, 9, 10, 11, 8 e 7 anos, a média dessas idades é de 9. Então, isso é o que nós entendemos, média aritmética de um número. Como já aparece aqui, ó, vamos entender agora o que é a mediana. O que é a mediana? É uma medida de tendência central da estatística que corresponde ao valor central do conjunto desses valores ordenados. Então, se eu perguntar aqui para vocês, quem é a mediana do mesmo problema lá, das idades, né? As idades 9, 10, 11, 8 e 7 anos.
qual seria a mediana dessa sequência? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é colocar em ordem. Vamos ordenar, né, esses valores, esses números. Portanto, nós vamos colocar do menor para o maior. Desta sequência que há aqui, ó, vamos pegar do menor. Quem é o menor? 7. Beleza. Depois do 7 vem o 8. Depois do 8 vem, na sequência, o 9. Depois do 9 vem o 10. E depois do 10 vem o 11. Beleza. Então, vou colocar aqui o 11. Quem seria essa mediana? A mediana é aquele número central. Então, depois que você coloca em ordem, né, que a primeira coisa que você tem que fazer é colocar em ordem crescente, você vai ver agora quem está no centro. Quem está no centro? 9. Porque observa que você deixou 2 para a esquerda e 2 números para a direita. O 9 é o central. Portanto, o 9 ele é a mediana. Vou colocar aqui, né? 9, ele é a mediana também, né? Coincidência desta mesma sequência. Mas e professor, e se por acaso for uma sequência par? Se for uma sequência par, vai acontecer que vai ficar 2 números no meio, não é verdade? Sim. Então, o que você vai fazer? Se ficar 2 números no meio, né, de uma sequência par, é só você tirar a média aritmética dos 2 que estão no meio. E vocês já viram aqui como se calcula a média aritmética. Ok, galera? Então, agora vamos ver o que é moda, que também, né, é uma medida utilizada na análise de dados estatísticos. Ela indica o valor que mais se repete. A moda ela é bem simples, galera, porque ela é apenas uma repetição, né, de valores. Então, vamos imaginar que na sala, né, que é o nosso problema, tinha 5 pessoas, a gente já sabe, né? São aquelas pessoas de 9, 10, 11, 8 e 7 anos. Beleza. Digamos que chegou agora a 6ª pessoa. E a 6ª pessoa que entrou na sala tem 11 anos. Então, eu já coloquei, ó, 9, 10, 11, 8, 7. E chegou agora a pessoa, né, com 11 anos. Aí agora vem a pergunta, quem é a moda? Então, lembra do que eu acabei de falar? Moda é aquele valor que mais se repete. Aí eu mostro para vocês, né? Qual dessas idades está se repetindo? Ah, professor, já estou vendo, ó. Quem está se repetindo é o 11. Ótimo. Então, nesse caso aqui, a moda é aquele valor que mais se repete, né? Portanto, quem está se repetindo é o 11. Então, moda é o 11. O 11 é a moda desta sequência. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido um pouco de estatística. Visto que a estatística está dividida, né, em variável quantitativa e qualitativa, e depois que você identifica essas variáveis, você pode encontrar a média aritmética, pode encontrar a mediana e pode encontrar também a moda de uma determinada sequência. Então é isso, fiquem com Deus e convido você, ó, que ainda não se inscreveu no meu canal, vai lá, se inscreva, curta, compartilhe. Fique com Deus, até a nossa próxima aula.